Ok, gente, então, boa noite mais uma vez. Vamos já iniciar a nossa segunda aula da disciplina de gestão da cadeia de suprimentos. Como eu havia falado, né, é uma aula que vai dar continuidade, né, ao tópico que nós estamos trabalhando, que é um tópico inicial, né, um tópico de conceitos, de classificações. Nossa próxima aula, né, a próxima vai ser o trabalho, né, mas depois disso a gente vai começar a trabalhar temas mais específicos, como intermodalidade, e alguns outros relacionados às práticas atreladas à cadeia de suprimentos, ok? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Na aula passada a gente falou um pouco do conceito geral, né, de cadeia de suprimentos, falou um pouco de mapeamento da cadeia de suprimentos, objetivos, funções, e aí a gente vai avançar um pouquinho mais nesse sentido, certo? Então vamos lá, pessoal. A gente falou, né, que independente do tipo de cadeia que a empresa trabalha, eu diria até independente se a empresa já está inserida nesse modelo que ela precisaria estar, né, na verdade, de cadeias, ou se ainda é uma empresa que tem uma visão muito individual das coisas, qualquer empresa ela tem que trabalhar focada, totalmente focada na questão da satisfação do cliente final, né? Esse tem que ser ali o objetivo da... Alguém levantou a mão? Se alguém levantar a mão, vamos falando, tá? Que eu só consigo ver o slide aqui. Esse tem que ser o objetivo das empresas, tá? Então, a gente até comentou, né, na aula passada que não entendo, pelo menos eu não entendo, né, como algumas empresas às vezes tratam um cliente um pouco mal, né, um pouco ríspido com o cliente, porque assim, sem cliente aquela empresa não tem como caminhar, não tem como prosperar, não tem como se manter, né? Da mesma forma que eu também não entendo como algumas empresas tratam mal os seus colaboradores, que muitas vezes são esses que vão ter relação direta ali com os seus clientes. Então, também não faz sentido nenhum você não tratar bem ali os seus colaboradores, se são os colaboradores que vão ter contato com seus clientes. Então, o objetivo de toda empresa é satisfazer a necessidade do cliente, atender o seu cliente, né? Então, a gente vai ver que muito do que se refere a ideias, né, de gestão da cadeia de suprimento e algumas práticas até que a gente já trabalhou, né, já comentou, como falamos lá em armazenagem, né, sobre a entrega antecipada, é justamente visando atender o cliente de alguma forma, satisfazer o cliente de alguma forma. Aquela questão da entrega antecipada, né, se refere a esse ponto aqui, inclusive, que a gente vai falar, o ponto de a rapidez, né, a velocidade que você atende seu pedido. Então, uma vez que está definido e consolidada essa ideia de atender a necessidade do consumidor final, atender a necessidade do nosso cliente, né, as empresas elas buscam ali fazer uma análise, né, elas precisam alcançar de maneira geral a objetivos de desempenho, ou seja, é, o que elas realizam em relação às práticas, ela tem que, boa noite, ela tem que estar pensando sempre em alguns pontos. E aí, assim, não significa que só existem esses pontos, tá, gente? Boa parte desses indicadores, dessas classificações, né, vocês encontram, inclusive, mais de uma em alguns momentos, né, autores falando de classificações diferentes, complementares, mas eu vou trazer aqui algumas para vocês, esses cinco objetivos de desempenho que são bons assim para nortear as ações da cadeia de suprimento, né? Qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Vou falar rapidamente aqui sobre cada um deles. Qualidade, né? E aí, assim, para a gente até analisar esses pontos, né? Pensar um pouquinho, se coloquem aí na condição de cliente, certo? Imaginem aí que vocês imagine não, vocês são consumidores de várias coisas, né? Então, pensem em alguma coisa que vocês costumam consumir e tal, comprar, né? E pensem aí como é esse processo, né? Se colocando aí como o cliente final, né? E se o objetivo é satisfazer o cliente final, vamos fazer um exercício mental aí de que vocês, nesse momento, são o cliente final. Estão na condição de cliente final, certo? Então, quando a gente fala de qualidade, né, da cadeia, qualidade dos processos, das atividades, do produto que está atrelado ali ao desempenho, à atividade dessa empresa, pode ser empresa de serviço ou pode ser empresa de produto, tá? Tanto faz. Então, a qualidade nada mais é do que um produto ou um serviço de qualidade, né? Então, quando você pensa assim que, eu comprei alguma coisa, você espera que aquele produto seja de qualidade. Quando alguém presta algum serviço para você, você
precisa que aquele serviço, espera que aquele serviço seja de qualidade, né? E assim, muitas vezes, para que esse serviço ou esse produto seja de qualidade, é necessário que toda a cadeia exerça e tenha ali um padrão de qualidade, né? Então, imagine que você vai comprar um produto que a empresa é de alta tecnologia, com vários processos revolucionários, mas que o seu fornecedor se distraiu, digamos assim, com o padrão de qualidade da matéria-prima que a empresa vai usar, e no final o produto vai sair um produto que não é de tanta qualidade assim. Então tem que se ter, tem que se prezar sempre por essa questão da qualidade, e lembrando, tá? Não só da empresa, mas de todos aqueles que fazem parte da cadeia. A velocidade, né, a questão da rapidez, basicamente abordam aí duas coisas, tá? Primeiro, a rapidez que os produtos eles chegam ao cliente, né, ao consumidor final. Tanto é que as empresas têm buscado muito, né, isso, batido muito nessa tecla, né? Então, a gente até já comentou também, eu acho, na disciplina anterior, que muitas vezes a gente vai comprar alguma coisa, coloca lá, tem um número de frete, mas quando você vai ver, muitas vezes os produtos chegam antes, né? As empresas fazem de tudo para que esse produto chegue antes. Por quê? Porque, mais uma vez, se colocando aí como cliente, quando você compra alguma coisa e esse produto, né, ele chega atrasado, né, tem lá dizendo, 5 dias. Quando ele demora, tipo 7, 9, você fica pensando, né, não chegou, tal, devia ter chegado, né? Enfim, então ele dá uma sensação, não lhe dá uma sensação boa, né? O contrário também é verdadeiro. Quando esse produto tem lá, que é previsão de 7 dias e chega assim, em 4, em 5, ele traz uma sensação muito boa. Então, aquela ideia lá da entrega antecipada, né, que existe, é justamente essa, para tentar trazer essa sensação, né, e tentar fazer com que esse produto ele chegue mais rápido ao cliente final. Da mesma forma, pessoal, tem esse lado, né, da questão da rapidez, de chegar mais rápido ao cliente final, tem também a questão do quão rápido, digamos assim, os produtos, né, ou a matéria-prima, ele se desloca ao longo da cadeia, certo? E aí, assim, envolve várias questões de tecnologia, de modais, né? Eu não sei se eu citei com vocês, eu acho que eu citei aqui com vocês, né? A questão que envolve essa questão tanto da rapidez como de flexibilidade, né? Que a gente vai falar. Então, assim, da, da Moura, né? O caso da Moura lá, que eles buscam rodoviário, né? Eles operam por rodoviário para escolar a questão dos produtos, mas que eles estão buscando já também operar com cabotagem. Então, tudo isso é para fazer com que as coisas funcionem cada vez mais rápido, né? Se desloquem cada vez mais rápido. Confiabilidade, né? Confiabilidade tem a ver com a questão da entrega também, né? De chegar o produto no tempo que foi determinado e do produto chegar, né? Então, assim, chegar exatamente o que você comprou. Hoje em dia a gente ainda vê, né? Mas não tanto, mas há um tempo atrás a gente via muito aquela questão, né? De você comprar, sei lá, comprou na internet um celular e chegou um tijolo. Teve até um caso, né, que ficou aí falado esses dias. Mas antigamente era por conta da confiabilidade de quem está vendendo e tal. Hoje em dia, muitas vezes, quando acontece esse tipo de problema, é porque ao longo do transporte a carga pode ter sido saqueada, ou coisa desse tipo, violada, né? Então, a confiabilidade envolve isso, né? Tanto a questão de você entregar no tempo, como a questão de entregar, né? De garantir realmente que vai entregar aquilo ali, certo? A flexibilidade, usando mais uma vez o exemplo aqui que eu disse da Moura, o que acontece? A Moura, ela, como eu falei para vocês, né, ela está buscando aí trabalhar agora com a questão da cabotagem, né? Então, ela escoa, além de rodoviário, ela escoa também por aquaviário. E, além disso, né, ela está fazendo plano B, digamos assim, para suas rotas de rodoviário. Por quê? Porque quando acontece algum tipo de imprevisto, ela coloca ali aquela rota que era rodoviário também por aquaviário. Então já deixa tudo orçado, como é que seria a programação, como é que seria o fluxo daquela operação, para que caso seja necessário, já está tudo programado, já está tudo organizado. Né? Então isso aí é justamente uma adaptação para um problema que pode ocorrer. Então,
a flexibilidade envolve isso, né? A capacidade que você tem de se adaptar a algum tipo de imprevisto que vai ocorrer na sua empresa. Pode ser um atraso, pode ser, sei lá, a sua rota passava por uma ponte e a ponte caiu. Enfim, você tem que buscar alternativas para solucionar ali a operação e o fluxo da sua cadeia. E por fim, a questão do custo, tá? E aí o custo envolve todos os custos que estão atrelados para que a cadeia rode, né? Digamos assim, desde o do produto inicial lá, da matéria-prima, da extração, do transporte, enfim, até chegar ao cliente final. Tranquilo? Vamos para frente. Opa. E aí, pessoal, um outro ponto interessante, né? Porque quando a gente fala de cadeia, né? Cadeia, rede de experimentos, tal, termo em inglês, né, às vezes falam supply, não sei o quê. Às vezes fica meio difícil da gente pensar quais seriam as ações na prática, né? Quais seriam efetivamente as ações de um gerente de cadeia de suprimentos, né? O que é que ele faz, o que é que ele como é que ele iria atuar, quais seriam as atividades. E aí eu trouxe aqui um exemplo de um autor, né? Tentei pegar aqui alguns livros, referência de alguns livros que vocês têm, inclusive, lá na biblioteca, que vocês vão voltar a ter acesso, tá? Depois posso até explicar um pouco sobre isso, caso queiram, lógico. E aí o Bertaglia ele cita que a cadeia, né, os processos de a cadeia, as atividades, elas se dividem ali em 4 processos, em 4 etapas, que seria planejamento, compras, produção e distribuição. Só um minuto, pessoal, deixa eu colocar aqui na tomada, porque senão o computador ele vai descarregar no meio da nossa aula. Deixa eu só colocar 30 segundos. Então, como eu estava falando, o Bertaglia ele cita aí esses 4 processos, né? Planejamento, compras, produção e distribuição. E aí vamos detalhar um pouquinho também cada um desses processos. Tá? O planejamento, né, nada mais é do que a definição de objetivos, metas, como é que se pretende chegar a esses locais, como é que serão realizadas as operações, onde é que a empresa quer chegar em termos de cadeia mesmo, né? Tipo assim, de público, qual público. E assim, quando a gente fala de planejamento, gente, independente de ser envolvido em cadeia de suprimento ou não, hoje tem se falado e se praticado, né, e é o ideal que se faça, a questão do planejamento participativo, né? Ou seja, é interessante que o planejamento ele seja feito em todos os níveis da empresa e, consequentemente, em todos os membros da cadeia, né? Em todos os níveis e membros da cadeia. É importante que todos tenham a possibilidade de ser ouvido, né? De pensar como é que seria feito isso. Até porque o planejamento, lógico que ele é dividido em níveis, né, de uma maneira geral, planejamento estratégico, tático, operacional, mas para que ele realmente funcione, todo mundo tem que estar envolvido e todos os setores, departamentos, unidades, enfim, vão ter ali as suas metas e objetivos alinhados e agrupados de acordo com o planejamento geral da empresa. Então, isso aí deve ser feito em conjunto, né? Isso aí deve ser feito observando, né, e linkando todas as áreas, digamos assim, da empresa e todos os membros ali da cadeia também devem estar cientes e participar, né, de alguma forma desse planejamento. Outra questão é a questão de compras, né, compras que é um setor aí dentro da logística, inclusive, né, e consequentemente dentro daí da parte de cadeia de suprimentos, e envolve a questão de aquisições, né, seja de matéria-prima, materiais para a própria empresa, né, e aí se observa sempre a questão de custo, né? A questão de relacionamento com o fornecedor. Muitas vezes fala-se muito de relacionamento com o cliente, mas esquece-se um pouco de falar de relacionamento com o fornecedor. E também é extremamente importante que as empresas elas tenham aí essa capacidade e essa percepção da necessidade de se relacionar bem com seus fornecedores. E geralmente isso cabe ao pessoal de compras. Da mesma forma que o pessoal de vendas, né, geralmente trata mais com os clientes, o pessoal de compras vai se tratar mais com a questão dos fornecedores. Produção, né, isso aqui não são todas as empresas que vão ter esse processo aqui de produção,
é onde a atividade, né, a matéria-prima vai ser transformada em produto final. Né? Então, foi feito um planejamento, foi feita a compra, e o próximo passo seria a produção, né, a transformação. E aqui existe também, por exemplo, né, a questão do planejamento de produção, ou seja, analisar a capacidade que minha empresa tem de transformar, qual o volume que eu consigo transformar, qual a capacidade que eu tenho de transformar produtos. E, por fim, o item de distribuição, certo? Esse item que está relacionado à parte de transporte, né, principalmente, mas que muitas vezes vem associado a outros processos, digamos assim, né? Então, quando você tem aqui distribuidoras, né? Tá, exemplo de algumas de aqui, sei lá, a gente sempre cita aí Objetiva, RT, são distribuidoras, né? Então, são distribuidoras, mas que têm ainda a parte, né, que compete também a elas, a parte muitas vezes de armazenamento e inclusive a parte de vendas, né? Então, distribuidoras que recebem o produto das fábricas, né? Armazenam, vendem e depois fazem a entrega final, a distribuição final. Então, o processo de distribuição ele envolve todos esses subprocessos, digamos assim, até que o produto chegue ali ao cliente final. Tranquilo, gente? Aí, dúvidas? Não? Tá. Então, vamos avançar um pouquinho para falar sobre questão da distribuição, certo? Então, a gente falou muito de cadeia de suprimento, a gente vai usar agora algumas classificações e alguns conceitos específicos de canais de distribuição. E aí, quando a gente falar de canais de distribuição, a gente vai falar mais para a perna final, digamos assim, da cadeia, certo? Então, a gente está falando ali geralmente de produtos acabados, não está falando tanto de matéria-prima, né, esse tipo de coisa, mas está falando mais de produtos acabados, já. Então, o canal de distribuição nada mais é que o processo ali, né, no produto, ele vai ser transportado ou por uma empresa, ou por várias empresas, né, ou passado de uma empresa para outra, até que ele chegue no cliente final. Quando esse processo ele é dessa forma, onde vai passando de empresa para empresa, digamos assim, até que chegue no cliente final, damos o nome para cada uma dessas empresas de intermediários, né? Então, só para dar um exemplo, né, de supermercado, por exemplo, que a gente geralmente cita, né? Então, a fábrica vai lá, tal, a distribuidora, depois passa para o atacado, né? Um atacadão na vida, então, o atacadão é uma das empresas, depois vai para o varejo, do varejo vai para uma padaria, por exemplo. Então, observe aí que o produto ele está passando de empresa para empresa, e à medida que ele vai passando de empresa para empresa, vai sendo a responsabilidade, né, digamos assim, passa a ser daquela empresa, né, daquela nova empresa, e cada um vai buscando, né, efetuar e efetivar a sua operação para gerar lucro para sua empresa, né, à medida que esse produto ele vai sendo, ele vai se movimentando, certo? Então, assim, essa prática de utilizar intermediários é uma prática bem normal, né? É possível não utilizar, é possível não utilizar, né? Então, só para exemplificar aqui, né? Sei lá, se você quiser comprar um celular da Motorola, você pode comprar direto no site da Motorola, então você não teve intermediário nenhum, foi direto lá na fonte, lá na empresa. Você pode comprar na loja da Motorola, acho que existe, né? Loja da Motorola. Já teve aí um intermediário, ou você pode comprar muitas vezes em outros locais que vendem também, né? Tipo, sei lá, no supermercado, que tem lá a parte que vende também. Enfim, então você já teve ali um outro intermediário, tá? De uma maneira geral, esses intermediários, né? Eles buscam ali concentrar suas atividades em públicos diferentes. Então, muitas vezes você utiliza intermediários para aumentar a possibilidade das pessoas encontrarem seu produto, né? Quanto mais você tiver empresas vendendo e comercializando seu produto, mais ele vai ser achado, digamos assim, né? E também faz com que essas empresas elas consigam concentrar, digamos assim, a operação focada naquele público a ponto de gerar valor, né, para aquele produto, né? Então, você gera, de acordo com a atividade, com o seu público, você gera de alguma forma, acrescenta de alguma forma valor para aquilo ali. Aqui alguns exemplos, tá, de intermediários.
eu coloquei aqui naqueles exemplos que nós mais damos, né? Então, tem aqui os varejistas, né? Que geralmente são os que têm contato com o cliente final, até porque depois de varejista tem um atacado, né? Então depois vai para um varejo, mas pode ser um varejo grande, depois vai para um varejo menor, mas continua sendo um varejo. Tem o distribuidor como intermediário, e aqui, ó, observe que ele está como vende, armazena, dá assistência, porque é o exemplo de um distribuidor no padrão objetivo que a gente citou, né? É aquilo que participa ali, não está fazendo só o transporte, né? Ele participa da distribuição no formato de recebe da fábrica, armazena, vende e depois faz a entrega, tá? Então, isso também é um intermediário, e aí também alguns outros órgãos de assessoramento de uma maneira geral. E aí, pessoal, vamos para as classificações, né? Como eu falei, tem algumas classificações dentro de outras classificações, e aí por isso esse tópico inicial, né, é dividido em dois encontros, né, para não ficar muita coisa conceitual e de classificação no mesmo dia, ia ficar muita informação, tá? Então, os canais de distribuição, pessoal, de maneira geral, eles podem ser classificados como canais verticais, híbridos e canais múltiplos, tá? O canal vertical, digamos que é o canal mais tradicional, tá? É aquele canal que a gente deu exemplo aí do atacado, do varejo, do distribuidor, enfim. É aquele canal onde a posse do produto ele vai realmente passando de uma empresa para outra, tá? Então, geralmente nesse tipo de canal, né, o contato com o cliente é feito lá na ponta pelo varejo, certo? E cabe ao varejo, né, geralmente, né, e digamos assim que até cabia, né, porque à medida que avançaram as questões da cadeia de compartilhamento de informação e tal, isso aqui já tem até mudado, mas a grosso modo caberia ao varejo fazer previsão de demanda, fazer o acompanhamento, né, ter uma ideia, digamos assim, de quais produtos e por que estão sendo consumidos, enfim, receber ali do cliente o feedback com relação a demandas e produtos. A gente sabe que é muito difícil, né? Nem todo mundo faz esse tipo de coisa, por isso que aquela ideia de cadeia que vem crescendo, né, facilita bastante aí a questão da comunicação e de buscar informações a respeito do seu produto. Então, é importante que essas empresas elas busquem realmente alternativas de ter conhecimento sobre demanda, porque se ficar nesse sistema de só colher informação com o varejo, e nessa possibilidade do varejo, da empresa de varejo não conseguir, tá? Só para exemplificar, né, eu estou dizendo que, seja uma marca de alimentos qualquer, Sadia, Perdigão, né, que se juntaram, tem um produto ali que é distribuído, vende no atacado, vende no varejo, e caberia ali ao varejo, sei lá, um mercado, pense, um mercadinho ali do seu bairro, fazer uma previsão ali de demanda, fazer cálculos de previsão, de consumo e tal. A gente sabe que isso é muito difícil, né? A gente sabe que isso é muito difícil. Então, geralmente, essas empresas elas trabalham com a ideia de estoque empurrado, né? Lembra que a gente falou de produção puxada, produção empurrada? Aqui é a mesma coisa, estoque puxado, estoque empurrado. Ou seja, compra-se, né? Estoca-se para vender e depois tentar passar para o cliente de alguma forma. Como eu falei, né? Esse conceito, essas práticas, elas vêm mudando com essa ideia da cadeia de suprimento. Então, as empresas elas têm buscado alternativas cada vez mais de compartilhar informação, justamente para ter não só informação, né, mas de dar a possibilidade, inclusive, para que o cliente ele consiga chegar na empresa, porque as empresas elas estão buscando informação o tempo todo. Né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, que a gente está sendo vigiado, né, o tempo todo. E é verdade, né? As empresas elas estão buscando, elas precisam de informação, elas querem essa informação. Tá? Então, com essa ideia da cadeia, né, desse fluxo aí acontecendo, as empresas estão buscando, e aí, inclusive, essa busca tem gerado a utilização de outros canais que não vertical, né? Que a gente vai falar agora aqui, como o canal híbrido, né? Por quê? Porque tem avançado algumas outras práticas, como a questão do e-commerce, né? Que tem crescido tanto e que, com a pandemia, cresceu de forma monstruosa, né? Nem se compara, por exemplo,
a gente já percebia, né, o crescimento do e-commerce, mas com a pandemia isso aí deu uma guinada e fez com que empresas se atualizassem, digamos assim, né? O que faria em 10 anos teve que fazer em um mês, né? De buscar, de mudar, e empresas que achavam que nunca ia ser imergido, digamos assim, em algumas práticas, né? Como delivery, sei lá, tiveram que se readaptar, né? E a ideia aqui é que também, né? Muitas vezes você tem, com e-commerce, você tem como ter contato direto com a empresa. Foi aquele exemplo que eu dei da Motorola, né? Eu tenho como comprar agora direto no site da Motorola. Posso comprar em outros sites, né? Posso comprar, enfim, em sites de empresas tipo, sei lá, Walmart, Extra, né? Americanas, enfim, essas coisas, mas posso comprar direto com a Motorola. E aí fica até mais fácil de gerenciar e coletar melhor essas informações, certo? E aí esse formato, né, já é ali um canal híbrido, que a gente chama de canal híbrido, né? Então, a empresa focal, né? Vamos chamar a empresa focal, tá? A empresa que fabricou o produto. Essa empresa focal, ela não fica ali dependente somente dos intermediários, tanto para a questão de venda como para a coleta de informação. Ela tem a possibilidade de fazer isso diretamente com o cliente. Certo? Então, os canais híbridos, né, funcionam basicamente dessa forma, né? Então, você pode, inclusive, ter mais de um distribuidor, mas você vai optar por ter o contato com o seu cliente, né? Você vai optar por ter o contato com no processo de venda, inclusive, né, diretamente com o seu cliente. A parte de relacionamento vai ser feita geralmente pela empresa focal e depois a parte de distribuição é terceirizada, né? É passado para uma outra empresa de forma terceirizada. Inclusive pode se usar mais de uma empresa, né? Pode ser feito. O ruim disso aí, de você muitas vezes utilizar mais de uma empresa num processo de distribuição, é que essa empresa, né, ela pode ser concorrente, ela pode trabalhar também para um concorrente seu. Né? Então tem que ter muito cuidado com essas questões, porque de alguma forma pode privilegiar, pode atuar alguém, então tem que ficar atento a isso. Tá? Mas a ideia aqui é que no canal híbrido, a empresa focal ela tem acesso direto ao cliente final, certo? E aí ela terceiriza os processos de distribuição, certo? E por fim, o canais múltiplos é quando você utiliza mais de um tipo de canal, nesse caso o vertical e o híbrido, tá? Então, em algumas regiões você consegue operar com canal vertical, em outras regiões você não tem como operar em canal vertical, então você opera em canal híbrido, mas sempre se permitindo ali avançar, né? E estar presente em vários locais. E aí, uma outra classificação no que se refere aos canais de distribuição, pessoal, é uma classificação bem semelhante ao que a gente viu lá atrás, né, com relação às cadeias, né, quando a gente falou de nível, estado, estrutura. Aqui, né, a gente classifica os canais pela extensão e pela amplitude, tá? Que é basicamente a mesma ideia que a gente deu lá de nível, tá? Então, o que é a extensão, né, de um canal de distribuição? Nada mais é do que a quantidade de intermediários que ele tem. Então, pensa lá aquela ideia da empresa focal, depois manda para um, sei lá, um distribuidor, ou manda primeiro para um atacado, mas geralmente é um distribuidor, depois um atacado, depois um varejo, e chega no cliente final. Então, observe aí a quantidade de intermediários que ele tem. Então, isso é a extensão desse canal, certo? Já a amplitude, né, ela está falando de quantidade de empresas em cada nível, digamos assim, né, que é a ideia do nível lá que a gente falou, da cadeia de suprimentos. Então, a quantidade de intermediários em cada nível desse canal, certo? Então, eu mando primeiro para um distribuidor, digamos que eu só tenho um distribuidor, mas depois eu mando para os atacados, e aí eu tenho vários, que a gente pensar aqui em Maceió, né? Atacadão, Açaí, Santos Clube e outros mais. Então, ali você tem uma amplitude 3, né? Porque são 3 ataca-lance, pelo menos o que eu lembrei aqui agora. Depois você manda para os varejistas, e aí vai ser uma atacada. Tá? Então, a extensão está falando ali da quantidade de intermediários e a amplitude, né? O número de intermediários em cada nível ali. Essa amplitude, ela tem uma relação em uma outra classificação, que é essa aqui, que está relacionada com o tipo de distribuição, né?
que é distribuição exclusiva, seletiva e intensiva. Vamos entender aqui como é que funciona essa relação, certo? O que é uma distribuição exclusiva, pessoal? Nada mais é do que quando você tem uma amplitude unitária, né? Somente uma empresa ali fazendo aquela operação. Então, não sei se vocês já foram no Sam's Club, por exemplo. Alguém aqui já foi no Sam's? Aqui no Catadão do Sam's? Sam's é do lado do Iguatemi? Isso. Sim, já fui. Pronto. Não sei se você percebeu, Ronald, que algumas marcas que vendem lá só vendem lá, né? E não são marcas próprias, assim, tipo, a gente vê muito isso em supermercado, né? Quando é tipo, sei lá, bom preço, aí tem alguma coisa do bom preço, pão, bom preço, né? Então, não é o caso do Sam's. O Sam's ele tem alguns produtos que só vendem lá, porque são alguns produtos importados, assim. Então, eu lembro até de um sabão aqui, que uma vez eu comprei para testar, né? Tem algumas coisas que só vendem lá, você só encontra lá. Então, o que é que está acontecendo aí? A distribuição, né, daquele produto, a venda daquele produto, inclusive, está sendo, daqueles produtos que só vendem lá, por exemplo, no Sam's, ele está tendo ali uma amplitude unitária da parte dos atacados, né? Então, por quê? Porque você só vai encontrar esse produto lá. Então, a distribuição exclusiva, né, é quando você tem somente uma empresa atuando naquele nível, né? E muitas vezes as empresas focais elas podem optar, né, por esse tipo de operação por alguns motivos, né? Ou por questões comerciais, né? Como a gente falou agora do Samis, de ser importado e tal, já que o Samis um atacado de quase não sai. Assim, que ele não é daqui, fugiu agora a palavra. Ele não é daqui, né? Então, alguns produtos eles vêm justamente nessa condição. Ele vem de fora e vai ser consumido, vai ser distribuído lá. Isso pode acontecer também a nível de varejo, apesar de ser a nível de varejo ser mais difícil, né? Então, imagine que você, só vou ter um varejista comercializando o produto. Geralmente isso só acontece se for produtos próprios, né? Como se já o Bom Preço tem alguma coisa da marca Bom Preço. Já o Extra tem alguma coisa da marca Extra. Aí pode acontecer, mas no geral é muito mais complicado, até porque muitos varejistas já compram de atacadista, né? Dependendo do tamanho do varejo, lógico. Mas ele já compra de atacado. Então, se está lá disponível um atacado, qualquer um pode comprar. É só querer. Certo? Então, distribuição exclusiva é quando você só tem ali uma amplitude unitária, ou seja, uma empresa em algum desses níveis aí operando com exclusividade. A distribuição seletiva, pessoal, já é um pouco diferente, né? Quando você tem mais de uma empresa num determinado nível, sendo que não é uma coisa aleatória, tá? Você escolhe um pouco, né, essas empresas e muitas vezes essa seleção, né, é feita levando em consideração regiões, né? Então, tipo, na região X, quem vai operar é a empresa tal, na região Y é a empresa A, depois é a B. Então, eu vou escolhendo esse tipo de coisa. Muitas vezes, inclusive, dentro da própria cidade, né? Na parte, sei lá, norte da cidade eu faço assim, na parte leste da cidade vou distribuir para esse aqui. E aí é uma forma que você tem de ampliar ali a sua participação, né? No mercado de maneira geral, né? Tornar isso mais atrativo, digamos assim, e possível para mais consumidores, certo? Você, um ponto, né, interessante é que você utilizando mais de um, você acaba estabelecendo um tipo de concorrência, embora você tenha que ter cuidado, mais uma vez, com aquele exemplo que eu dei, né? E muitas vezes, você opera com, se for na parte de distribuição, né? Opera com mais de uma empresa, e essa empresa também opera para alguma outra empresa que é seu concorrente, então tem que ter cuidado para não ter um conflito ali nesse sentido. E a distribuição intensiva nada mais é do que quando você coloca ali
o máximo de, desculpa, o máximo ali de intermediários possíveis que estão ali ao seu alcance naquele nível. Então, você quer que o seu produto realmente ele esteja disponível no mais, digamos assim, no maior número possível de participantes. Lembrando que isso aqui serve para qualquer nível, né? Para qualquer intermediário, para qualquer grupo de intermediário. Pode ser, inclusive, para distribuição. Né? Não é tão comum, mas pode ser, inclusive, para a parte de distribuição. Então, vários distribuidores, várias distribuidoras aí operam o meu produto, mexem com o meu produto. Pode ser, né? Mas o normal é que você tenha isso de intensivo mais nas condições de varejo e atacado, para esse exemplo que a gente está dando de mercados, né? Então, a ideia aqui é que você amplie o máximo possível de participação do seu produto. Essa ideia, pessoal, de distribuição intensiva, exclusiva, seletiva, ela vai depender muito e ela está muito atrelada a uma outra classificação, que é a classificação dos tipos de produto. Tá? Então, observe aí que são várias classificações, por isso que eu meio que separei, né, esse tópico por conta dessa classificação, em cima da classificação. Então, essa distribuição, ela está, como eu disse, atrelada muitas vezes ao tipo de produto. Tá? Então, os produtos, eles também têm uma classificação que são produtos de consumo frequente, né? Então, são produtos que a gente consome com frequência, sem, tem até uma preferência, mas enfim. Produtos que envolvem pesquisa e produtos especiais. Então, geralmente, a distribuição, como eu disse, está atrelada ao tipo de produto. Esses produtos de consumo frequente são produtos que a gente tem, pode até ter uma preferência, mas que se a nossa preferência não tiver lá disponível, a gente vai comprar outro, sem fazer muita pesquisa e tal. Então, vai lá e consome outro e está resolvido o problema, certo? Então, para esse tipo de produto, né, é o ideal que seja a distribuição intensiva, ou seja, que ele esteja disponível no maior número possível de locais, né, seja para venda, distribuição, porque é um produto de uso, como o nome está sugerindo, né, de consumo frequente, que as pessoas vão buscar o tempo todo, e que se não tiver o seu especificamente, eles não vão deixar de comprar, eles vão procurar um outro, né, e consumir. Né? Então, são itens que a gente pode pensar assim, itens de consumo básico, por exemplo. Você pode ter preferência, mas você precisa e vai ter que comprar um outro ali. Então, para esse tipo de produto, né, distribuição intensiva. Máximo de canais, máximo de possibilidades possível. Já os produtos que envolvem a questão de pesquisa, né, aqui você também pode ter uma preferência e tal, sendo que quando você não acha o que você quer, né, você não compra imediatamente outro lado mesmo, digamos assim, semelhante. Você vai fazer um tipo de pesquisa, tá? Então, você vai verificar em outros locais, vai verificar a questão de preço, vai verificar algumas características desse produto para ver se realmente ele atende a sua necessidade, certo? Então, tem que se observar aqui que são produtos que exigem vão exigir um pouco mais de cuidado, tá? Então, normalmente esse tipo de produto aqui, né, você bota uma distribuição seletiva, né? Então, você não coloca ele em todos os lugares, tal. Você vai selecionar, né, algumas distribuições ou alguns locais para disponibilizar esse produto. E por fim, né, nós temos aqui os produtos especiais. Tá? Geralmente, os produtos especiais, eles são produtos de alto valor, né? Mais caros e tal. Mas não só isso, tá? Produtos especiais podem ser produtos que vêm, como eu dei o exemplo do Sambi, né? Então, é um produto que vem do exterior, é um produto importado, e somente uma empresa está autorizada a comercializar, tá? Então, é uma distribuição exclusiva, ou pode ser alguma coisa realmente mais cara, de muito valor, etc e tal. Então, você pode escolher uma única empresa para fazer essa distribuição, certo? Então, esse canal, geralmente canais de produtos especiais, trabalham ali com a distribuição exclusiva. Ok, gente. Dúvidas? Ó, foi rápido. Finish. Como eu disse, tá? Essa aula
normalmente é cada junto, mas como é muita classificação, para não ficar muito puxado aqui por fato meu fone descarregou. Para não ficar muita classificação em cima de classificação em cima de classificação, por isso que eu dividi, né, e acaba se tornando um pouco mais curta, né, mas, enfim. A partir da próxima aula, a gente já vai entrar em partes mais específicas, né, como eu já citei aqui para vocês no começo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta inicial? Professor, quando o senhor fala sobre distribuição, o senhor está falando da venda e não da distribuidora que está levando até, vamos supor, o supermercado, né? Isso, estou falando da venda. Lembrando que muitas vezes a distribuidora é a que vende, né? E a Não quem por... entrega? Hã? E a quem entrega? E aqui entrega também. Eu estou falando assim, porque muitas vezes a distribuidora, pensando naquelas operações, né, de logística, ela pode ser a empresa somente de distribuição, de armazenamento e de entrega, por exemplo, ou ela pode fazer, inclusive, o processo de venda. Esses exemplos que a gente fala, tipo de RT Logística, Objetiva, eles vendem, armazenam e distribuem. Né? Já teve outras empresas que a gente visitou que estão classificadas ali como distribuidora, que eles só armazenam. Não vendem e nem transportam, nem distribuem, eles só armazenam. Mas eles são ali, eles participam, né, da cadeia de uma maneira geral, mas eles só participam da parte de armazenamento. Outras armazenam e distribuem, né, vai depender muito da empresa. É como, por exemplo, o depósito de bebidas, né? Aqui a gente chama de depósito de bebidas. Mas em alguns lugares do Brasil chamam de distribuidora de bebidas. E no Sim, caso eles vendem, né? Eles não sim, distribuem. exatamente. Ok. Ok, gente, alguma dúvida, mas não. Ó, só lembrando aqui algumas coisas, tá? Alguns avisos que eu dei no começo. Reforçar com vocês, né, que a partir da próxima semana a gente volta aos dias e horários normais, ou seja, segunda-feira nós não temos aula, né? A gente está tendo aula essa semana por conta da questão dos feriados. Então, na próxima semana a gente tem aula na terça e na sexta, né? E a outra coisa é lembrando dos trabalhos que já estão lá no CIGA, tá? Um primeiro trabalho é até domingo, é para entregar. Em grupo, pode ser em trio, pode ser individual, etc, etc. E o outro trabalho que é para apresentar na próxima aula, né? Acaba sendo a próxima aula, porque a próxima aula só é na terça. Esses dois trabalhos, lembrando que são os trabalhos que vão compor a AB1. Então, semana que vem a gente já fecha aí a AB1 da disciplina. Certo? Alguma dúvida? Pergunta? Não? Ok, gente. Quando voltaremos presencialmente? Boa pergunta. A parte administrativa começou a voltar, né? Tanto é que eu não vi ainda, mas foi divulgado hoje no cronograma com os horários, quem vai estar, mas ainda é revezando, digamos assim. Então, uma das coisas, já que o Campus Maceió volta 8/11. Então, o Campus Maceió volta 8/11. O Campus Beneditos, se você for seguir essa lógica, já voltou. Porque o que está voltando, né, é aos poucos, e o que está voltando está dando prioridade para aquilo que não foi possível fazer remoto. Né? Então, tipo, enfermagem. Enfermagem, não sei se vocês sabem, tem algumas disciplinas que são chamadas de estágio. São disciplinas que são feitas dentro dos hospitais, dentro das UPAs, enfim. E por conta da situação toda da pandemia, não estavam acontecendo. Então, o pessoal pagou tudo que é teórico, digamos assim, e a parte da prática, né, que são disciplinas com esse disciplina de laboratório, nada estava acontecendo. E aí voltou agora. Então, o pessoal voltou a fazer os estágios que, querendo ou não, é uma disciplina. Então, o que está voltando inicialmente, né, e gradativamente, são as disciplinas que, por exemplo, de laboratórios, né, algumas coisas assim. Então, se você for pensar nessa ótica aí, tipo, o Benedito já voltou, né? Poderia sair uma notícia assim, né, Benedito já voltou. Aí você, oxe, como assim o Benedito já voltou?
Eu surpreendido, né? Mas, inicialmente, o primeiro passo é voltar às disciplinas que não tinham como acontecer de forma virtual, tá? E aí esse retorno ele vai acontecendo de forma gradual, pessoal. Assim, exatamente quando vai ser, né, o geral, tal, eu não sei precisar isso para vocês. Mas o retorno ele já está acontecendo de forma gradual, e aí, como eu disse, né, o retorno, inclusive, administrativo do campo já começou de forma gradual. Então, por exemplo, se vocês quiserem acessar a biblioteca do campus, já existe a possibilidade de vocês acessarem, né? Eu tenho que dar uma olhadinha só como é que tá, a questão dos horários e tal, mas já existe essa possibilidade, se tiver que resolver alguma coisa. Antes vocês até conseguiam, na biblioteca não, mas tipo, se quisesse resolver alguma coisa no campus, precisava geralmente agendar, né? Agora, se eu não estiver enganado, tá? Porque saiu hoje o cronograma, eu ainda não vi. Todos os dias vai ter gente lá. Não é que todos os dias todo mundo está lá, né? Da parte administrativa. Significa que todos os dias alguém está lá. Tá? Então já está começando de forma gradual também e tal, até porque é uma forma de da gente, né? A gente, eu falo e falo, né? E assim, e voltando e avaliando, né? Tipo assim, voltou isso aqui, e aí, como é que funciona, tá? Porque, assim, não é voltar de qualquer forma, tá? Existe uma série de regras aí, uma série de normas, desde normas de cima, assim, de MEC, como normas internas, assim, e tudo isso tem que ser observado e obedecido. Então, vai voltando aos poucos e vai medindo aí se está tudo sendo feito conforme tem que ser. Mas à medida que Professor, mas, for acontecendo, sinceramente, vocês vão ser informados. Oi. sinceramente, faltando praticamente 2 meses para terminar o curso, voltar agora presencial, eu já não vejo que seja mais viável, vamos dizer assim, né? Isso, tem essas questões. Seria mais viável se voltasse no começo, né? Do período, em junho, julho. Eita, cortou aqui o final, Ronald. Tem o quê? Como é? Eu acredito que seria mais viável se voltasse no começo do período, em junho, julho, quando começou. Mas faltando 2 meses para terminar, a não Isso, ser que fosse uma prática, por exemplo. isso. É por isso que eu estou dizendo. O que está voltando inicialmente, né? Não só aqui, tá? São coisas que estavam totalmente paradas. Então, imagine, tem alunos de enfermagem que terminaram tudo, tudo. Eles não têm TCC, né? Lá. Terminaram tudo e não podiam se formar. Né? Não podiam se formar porque as disciplinas de laboratório e as disciplinas de estágio, que são nos hospitais, não estavam acontecendo. Então, essas são as primeiras coisas que estão voltando. Aí, tipo assim, à medida que forem avançando, a gente vai avaliando. E tem que ser avaliado, inclusive, a questão do quão benéfico vai ser para vocês, inclusive, né? Porque, tipo, se a gente for voltar agora, vai voltar como, né? Tipo, as disciplinas elas estão acontecendo, um monte de disciplina já acabou, de qualquer forma, né? A minha de transporte já acabou. Então ia ser presencial só com quem já está faltando, como é que ia ser isso e tal. Então, assim, é uma série de coisas que tem que ser pensada e ajustada, pensando, como o Ronald falou, né? No início de semestre, que aí seria o próximo semestre, se as coisas continuarem, acho que como estão, né? Eu acredito, e aí tá? Acredito que já seja presencial. Mas, enfim, tem que aguardar e fazer as coisas com calma e passo a passo, né? E a gente vai vendo como é que vai acontecendo. Respondi? Não. Show, Luiz, Tudo ok. já saiu. Ok, gente, então era isto. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, tá? Seja por WhatsApp, seja, enfim. Né? Amanhã é feriado, mas qualquer coisa pode falar. Acredito que amanhã tal, a gente consegue, né? Eu consigo me comunicar, porque amanhã talvez eu esteja um pouco incomunicável, porque eu vou ter que ir para um lugar que eu não sei se pega a minha rede. Mas qualquer coisa, se vocês falarem e não responder assim que conseguir, eu respondo, tá? Aí qualquer dúvida de um trabalho, alguma coisa assim, a gente vai se falando. Tô perdida. Perdida com relação a quê? A tudo. Não entendi. Tá perdida assim, meu Deus, estou perdida, ou meu Deus, o que é que vocês estão falando que eu tô aqui perdida?
internet, entende? Mas tá gravando, qualquer coisa, tá gravando até agora, inclusive, né? Eu não consigo, eu tô com um probleminha para cortar, então é que eu acho que vai ter que ser tudo, assim, no grosso. Não, cortar, eu falo até cortar o começo, né? Às vezes quando corta, projeta ali, tal, blá, 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 aí geralmente corto, mas eu acho que vai ter que ser com tudo, porque tanto o meu Windows tá com problema no Fotos, tava usando insights, né, gratuitos aí na internet, mas depois de um tempo já começa a cobrar, então vou deixar ele mais cru mesmo, assim. So, no problem. Não se preocupe não, Jorge, eu vou colocar lá, para você se achar. Ok, gente, então vamos encerrando aqui, certo? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Bom feriado, né, para vocês. Amanhã, aproveite aí. E a gente se vê novamente na próxima semana, na terça, que é o dia do trabalho, tá? Qualquer dúvida, vocês vão falando. Boa noite, pessoal. Bom feriado e até a próxima semana. Até mais. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, Bruno.